Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Agora vamos falar sobre o cálculo dos quantis. Eu quero dizer para vocês que eu vou logo atacar aqui o problema de quando a variável é contínua, porque quando a variável for discreta, nós vimos nas nossas aulas, na aula online, que é muito simples. Quase nem conta é preciso fazer, não é? Então vamos à parte da variável contínua que tem aplicação de fórmulas que as pessoas mais acabam se perdendo, tá bom? Vamos falar então primeiramente dos quartis. Os quartis são valores que dividem um conjunto de dados ou a distribuição dos dados em quatro partes iguais da seguinte forma. Para calcular o quartil, você precisa, primeiramente, considerar os dados ordenados, em ordem crescente. Isso você já terá feito antes mesmo de qualquer cálculo de quartil, porque para construir a tabela de frequência você já fez isso, né? Então, estando ordenado em ordem crescente, nós calculamos a ordem i vezes n sobre 4, e aqui não importa se o n é par ou se n é ímpar, como eu já disse anteriormente, não faz diferença, tá? A segunda etapa que você precisa realizar é utilizar o resultado obtido na etapa 1, ou seja, o resultado da ordem que você obteve, e procurar na coluna da frequência acumulada onde vai entrar esse valor da etapa 1. Tá? Feito isso, então, na segunda etapa, o que você vai ver imediatamente é qual é a classe que contém o quartil. Descobrindo qual é a classe, você vai saber todos os elementos que contém na fórmula, como o limite inferior, a frequência acumulada da classe, frequência acumulada até a classe anterior e por aí vai. Então, o segredo é descobrir qual é a classe. E isso é muito simples. Se faz utilizando a coluna da frequência acumulada juntamente com o resultado obtido na etapa 1. Finalmente, feito isso, vamos para a etapa 3, que é a aplicação da fórmula, essa fórmula aqui. Ó. Então, o quartil índice I, eu estou deixando aqui indicado I, porque depende do quartil de interesse nosso que estaremos calculando. É igual ao Lzinho mais todo esse resultado aí. Ó. O I vezes N sobre 4, que é a ordem, a gente já fez, já então na etapa 1, menos esse frequência acumulada anterior, que quer dizer a frequência acumulada até a classe anterior à classe do quartil, vezes o Hzinho, que a gente conhece, é a altura ou a amplitude das classes, e dividido isso tudo por FQI, que representa a frequência absoluta da classe que contém o quartil índice I. O I é então igual a 1, 2 e 3, dependendo do nosso interesse. Se eu quiser calcular, por exemplo, o quartil 1, o I vale 1. Se eu quiser calcular o quartil 2, o I vale 2. Se eu quiser calcular o quartil 3, o I vale 3. Então, essa aqui é a regra, são os passos ou o passo a passo que você precisa saber executar para calcular os quartis. Bom, aqui em resumo, então, sobre os quartis, a estatística, primeiro quartil, a notação dela é o Q1, que tem como seguinte interpretação: o corte 1 separa 25% dos valores menores ou iguais a ele para a esquerda e, consequentemente, 75% acima dele ou à direita dele. O quartil 2 é o Q2, que é igual à mediana. Logo, faz o mesmo papel que a mediana, isto é, separa 50% dos dados menores ou iguais a ele para a esquerda e 50% à sua direita. O quartil 3, o símbolo é o Q3, que faz o papel contrário do quartil 1. O quartil 3 separa 75% dos dados para a sua esquerda e 25% à sua direita. Bom, vamos agora falar então sobre o decil. Se existe mediano, existe quartil, então existe também decil. São valores que dividem o conjunto ou a distribuição dos dados em 10 partes iguais. Então nós precisamos de apenas 9 decis. Tá? Um conjunto que é dividido em 10 partes iguais, você só precisa de 9 pontos para fazer isso. Então, são 9 os decis. Está aqui numa figurinha. O decil 1, ele então separa
10% dos dados são menores ou iguais que ele, e está para a sua esquerda, e 90% à sua direita. E assim vai até chegar ao decil 9, que separa 90% dos dados menores ou iguais a ele para a esquerda e 10% à sua direita. Como calcular? Isso que já falamos. Aqui está a figurinha do que eu acabei de falar sobre os decis. Bom, como calcular os decis? Da mesma forma que calculamos os quartis. Na primeira etapa, nós precisamos obter a ordem, agora é I vezes N sobre 10, porque é decil. E não importa também se o N é par ou ímpar, não vai fazer diferença alguma. Na segunda etapa, através da coluna da frequência absoluta acumulada, a gente vai identificar qual a classe que contém o nosso decil de interesse, utilizando para isso o resultado obtido na etapa 1, ou seja, a ordem I vezes N sobre 10. Feito isso, vamos para a etapa 3, que consiste na aplicação da fórmula. Olha só, como é muito similar à fórmula da mediana, do quartil, e só vai mudando, na verdade, alguns nomes dos termos, mas a forma, a estrutura da fórmula é a mesma. No quartil aqui era LI, que continua LI, continua sendo o limite inferior da classe, agora do decil de interesse. Lá no quartil, aqui era I vezes N sobre 4, agora é I vezes N sobre 10, porque vamos dividir em 10 partes iguais. Menos o FAC anterior, é a frequência acumulada até a classe anterior do quartil, o Hzinho é a altura das classes, e aqui o FDI é a frequência absoluta da classe que contém o decil de interesse. Então, como eu já disse, para dividir em 10 partes iguais, o nosso Izinho tem apenas 9 resultados possíveis, que são 1, 2, 3, 4, assim até o 9. Então, aqui está o significado de cada um dos símbolos que estão contidos aí na fórmula que a gente vai ter que utilizar. Agora vamos falar então dos percentis. Quartil divide em 4, decil divide em 10, percentil divide em 100 partes iguais. Portanto, nós temos 99 percentis. Para dividir em 100 partes iguais, eu só preciso de 99. E a regra ou a ideia é a mesma. Separar uma quantidade ou um percentual para a esquerda e um percentual para a direita. Percentil separa apenas 1% da sua esquerda. Ou seja, 1% dos valores do conjunto de dados ou da amostra é menor ou igual a esse P1. 2% é menor ou igual ao P2 e assim vai. Até chegar ao P99, que está separando 99% dos valores para a sua esquerda e 1% para a sua direita. Como é que isso, qual, por exemplo, uma aplicação dessa ideia, dessa teoria? Onde a gente pode aplicar essas coisas? Por exemplo, digamos que como professor eu queira classificar a minha turma de acordo com as notas usando essa estatística. Então eu posso dizer assim, eu vou considerar o P90, que separa 90% para a esquerda e 10% à direita. E fazer assim, quem tirar nota maior ou igual ao percentil 90, eu passo a passar tarefas mais sofisticadas, mais criativas, para desenvolver mais ainda esses alunos. Quem estiver notas entre o percentil 75 e o P90, eu passo um outro tipo de atividade mais simples, porém em uma quantidade maior. Quem estiver abaixo do P75, eu diminuo o grau de dificuldade dos problemas e aumento a maior quantidade para o treinamento desses alunos. Eu posso muito bem estratificar a turma assim e fazer essa avaliação assim para não deixar monótono quem está lá em cima e não deixar difícil demais para quem está lá embaixo. Tá? Então, por exemplo, uma das aplicações pode ser feita pensando nisso. O percentil P1, então, separa 1% dos elementos à sua esquerda e, claro, 99% à direita. O percentil 90 separa 90% dos elementos à esquerda, ou seja, 10% fica à sua direita. Aqui está a figurinha do percentil 90, com 10% à direita e os 90%, portanto, à esquerda. Bom, então, com isso, a gente já terminou
o assunto sobre os percentis, aqui está repetindo, não tem problema. Aqui a anotação dessa estatística, olha, o percentil 5 é o P5, percentil 10 é o P10, veja que o percentil 25 é o P25, é exatamente igual ao quartil 1, ou seja, o P25 e o quartil 1 faz a mesma coisa, não é? O percentil 50 é igual ao decil 5, que por sua vez é igual ao quartil 2, que por sua vez é igual à mediana, ou seja, essas quatro estatísticas fazem a mesma coisa, separar a distribuição dos dados em duas partes iguais, 50% para cada lado. O percentil 75 é exatamente igual ao quartil 3, eles fazem a mesma coisa, separando 75% dos dados para a esquerda e 25% para a direita. O P90 faz o contrário do P10, ou seja, deixa 90% dos dados para a sua esquerda e 10% para a sua direita. E o P95 faz exatamente o contrário do percentil 5, que é deixar 95% dos dados à sua esquerda e 5% à sua direita. Bom, gente, para a gente ver então o exercício sobre isso, eu vou gravar outro videozinho já, para a gente realizar o cálculo de alguns quartis, decis e percentis, utilizando o Excel para ficar mais fácil e também para agilizar o nosso trabalho de vídeo, tá ok? Então, até breve com um novo vídeo ensinando como calcular essas estatísticas no Excel. Até mais.